Irmãos, nós vamos, com a graça de Deus, 7h39, nós vamos dar início hoje a uma série de sermões na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos nossos irmãos da igreja em Filipos, carta conhecida como Filipenses aí na sua Bíblia. Então você vai lá em Filipenses, no capítulo 1, nós vamos nos aventurar alguns domingos por esta carta maravilhosa, irmãos. A riqueza que há nessa carta, os ensinos, as exortações, as direções que o apóstolo Paulo nos dará, para nós como igreja aqui, é de grande valor, queridos. Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 3 até o verso 11. Depois a gente volta no 1 e no 2. Mas por agora, versos 3 ao 11. A versão que estou usando é a NVI. Caso você tenha em mãos, se não tiver, eu vou te ajudando caso houver alguma palavra com uma diferença aí. Então vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. A palavra de Deus diz assim, irmãos: agradeço a meu Deus, o apóstolo Paulo está escrevendo, toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Verso 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Verso 9. Esta é a minha oração, o apóstolo Paulo dizendo aos seus irmãos em Filipos, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a exposição da sua santa palavra. Fique com o texto aberto, como temos sempre pedido, que após a introdução nós voltaremos a estudar verso a verso destes textos. Irmãos, essa carta, uma das 13 cartas do apóstolo Paulo, a carta de Paulo aos Filipenses, eu peguei uma frase aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim, preste atenção, quero despertar em você curiosidade para aprender nesta carta. A carta de Paulo aos Filipenses é uma joia de rara beleza, é o grande estandarte da alegria que transborda no meio da dor. E Hernandes Lopes continua dizendo, a carta à igreja de Filipos é considerada a mais bela de todo o Novo Testamento. Por quê? Segundo Hernandes Dias Lopes. Porque ela transborda alegria, generosidade, entusiasmo e amor fraternal entre os irmãos. É uma carta que engloba tudo isso. Alegria, generosidade, entusiasmo e amor fraternal naquela comunidade. Por isso essa carta de Filipenses é importante para nós como igreja. Porque ela não é uma carta que nos fala só do passado, mas ela é uma carta que nos fala como nós devemos ser igreja hoje. É uma carta escrita há pouco mais de 2000 anos, mas que tem impacto na minha vida hoje, agora, assim como na sua, assim como na nossa como igreja.
Por isso, Filipenses, alegria e comunhão que contagiam, ou que pelo menos devem nos contagiar como igreja. Por isso, escolhemos Filipenses, para injetar em nossa igreja, nas veias da nossa igreja, alegria, generosidade, entusiasmo e amor fraternal entre os irmãos. É isso que Paulo vai tratar nessa carta, e é isso que Paulo vai nos ensinar hoje, aqui em São Bento do Sul, ou durante toda a nossa jornada por esta carta maravilhosa. Mas deixa eu dar algumas informações do contexto para você, para que você entenda um pouco mais do que está acontecendo aqui durante toda a nossa jornada. Eu não li os versos 1 e 2, como você viu aí, já a partir do verso 3, porque eu vou agora falar rapidamente dos versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Essa palavra é uma tradução da palavra grega doulos, que significa escravos do Senhor Jesus. Eles eram escravos, comprados por Jesus, servos de Cristo, no sentido de escravos dele, de pertencer a ele. A todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, nesses 2 versos, vocês têm algumas informações importantes para o decorrer da nossa jornada. Você tem aqui a autoria da carta, Paulo e o seu companheiro Timóteo. Paulo é o autor e Timóteo é o seu pupilo, que está aprendendo, sendo treinado por Paulo para depois pastorear em alguns anos à frente. Aqui você tem o autor da carta, o apóstolo Paulo, divinamente inspirada pelo Senhor. Aqui você tem o RG, as credenciais dos autores ou do autor da carta. Qual que é a credencial de Paulo, escravo de Cristo? É incrível, meus irmãos, que esta é uma carta, uma das poucas cartas que Paulo não começa dizendo que é Paulo apóstolo de Cristo. Se você for a Romanos, Gálatas e algumas outras, Paulo começa se identificando como apóstolo já. Ele já dá uma carteirada na igreja. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Aqui ele começa dizendo que é um escravo, um servo. E ao longo da carta, os irmãos vão perceber que Paulo ganha a igreja de Filipos, não pela sua autoridade apostólica, mas porque ele se vê como um deles, no sentido de servo de Cristo. Paulo começa demonstrando humildade diante dessa igreja ao se achegar a eles. É muito interessante essa abordagem de Paulo nesse verso 1. Então você tem o autor da carta, você tem o seu companheiro Timóteo, você tem a credencial desse autor, que é um escravo de Cristo Jesus. Mas aqui no verso 1 você também já tem o CEP da carta, o destino da carta. Olha o que diz o texto: a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. É uma carta destinada aos santos, ou seja, àqueles que foram separados por Deus naquela região, aos santos em Filipos, aqueles que Deus salvou, que estão separados para Ele, são consagrados para eles, são santos no sentido de posição, não são como os outros, como o mundo, mas santos porque foram resgatados e separados por Ele. A carta tem um destino: aos santos em Cristo Jesus, na região de Filipos. Filipos, meus irmãos, é uma região ali no antigo mundo passado, mundo antigo, ali perto da Macedônia, Grécia. Você tem Filipenses, Colossenses, todas essas cartas são na mesma região. Paulo estava na 2ª e na 3ª viagem missionária dele. Ok? Então é ali, Macedônia, Grécia, no berço da Europa, na 2ª viagem missionária de Paulo. Hoje ali você tem só algumas ruínas desta igreja, pouco se tem, mas existe ainda alguma coisa lá. Quando você for à Grécia, passear, alguém riu. Quando você for à Grécia passear, irmão, vá passear na Grécia, peça para o moço, me leve a Filipos, porque existem ainda ruínas desta igreja lá. É patrimônio da Unesco, é patrimônio guardado, é patrimônio histórico. Então vá. E você vai, ao chegar lá, com tudo que eu estou falando sobre Filipenses, você vai sentir saudades daquele povo. Povo amado por Deus, povo santo de Deus que habitou ali durante aquela época. Então você tem o destino da carta,
aqueles que habitavam em Filipos, região da Grécia, da Macedônia, no antigo passado, no passado anterior, no passado antigo. Mas você não tem só isso. O texto continua, com os bispos e diáconos. É interessante que o apóstolo Paulo não se dirige só aos crentes naquela igreja, mas Paulo se dirige também aos líderes daquela igreja. E nós vamos ver ao longo das exposições dessa carta, que Paulo se dirige aos líderes por causa da oferta que um homem chamado Epafrodito, está aí um belo nome, Epafrodito, herói da fé. Epafrodito foi levar uma oferta dessa igreja para Paulo, que estava preso. O contexto da carta, nós veremos nas próximas pregações. Paulo está preso em Roma. Paulo ficou 2 anos preso em Roma. Ali na década de 60, lá no primeiro século. Paulo estava preso ali com a guarda pretoriana, evangelizando todo mundo, mas sofrendo por causa disso. E então a igreja em Filipos, apesar de simples, como nós cantamos, essa igreja era, eles mandaram uma oferta para Paulo. E quem levou essa oferta foi Epafrodito. Então Paulo agradece tanto aos crentes quanto aos líderes, porque é uma referência a toda a igreja que colaborou, que cooperou com a obra do Senhor naquele lugar, por meio de uma oferta que eles mandaram a Paulo. Mas não só isso, para terminar a nossa introdução aqui, verso 2 diz, a vocês, os santos em Cristo Jesus, bispos e diáconos. Bispo, meus irmãos, é uma palavra intercambiável de pastor, presbítero, tá? São palavras usadas de forma intercambiáveis, mas significa a mesma coisa. Aquele que supervisiona, aquele que lidera, aquele que conduz a igreja de Cristo, ok? A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu estava conversando com alguém no Café das Mulheres ontem, e aí a gente chegou nesse assunto com quem era o irmão Clairton e o irmão Agimiro estavam também. Nós falamos, por que graça e paz, não é? E sim, existe importância nessa sequência de palavras. Sempre vai estar graça e paz. Porque a paz, quando você estuda com mais detalhes aqui, a paz é o resultado daquilo que uma pessoa já experimentou, o que é a graça imerecida de Deus em Cristo Jesus. Não é possível ter a paz de Deus, o shalom de Deus, sem a graça vir antes. Entenderam aqui? A graça é o que leva à paz. Por isso, sempre vai estar graça e paz. E o apóstolo Paulo também cita a fonte dessa graça e paz aqui na introdução da carta, que é Deus Pai e Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui estamos, meus irmãos, nesta breve introdução, diante de um homem preso, como nós veremos, por causa do Evangelho. Preso. Depois aqui, Paulo foi morto. Paulo está caminhando para o final do seu ministério. Mas mesmo lá, caminhando para a morte, Paulo escreve esta carta em direção aos seus amados irmãos em Filipos, daquela igreja. Um homem preso. Irmão, essa carta tem um ponto interessante. Alguns chamam essa carta de carta da alegria. Quem já ouviu falar isso sabe do que eu estou falando. Outras chamam essa carta de carta da comunhão. Carta da amizade também, por causa dos termos que Paulo usa. O ponto é, como Paulo pode falar de comunhão, de amor fraternal, de amizade, de companheirismo, estando preso? Não é a circunstância que determina as afeições de Paulo em relação aos seus irmãos de Filipos, mas é o evangelho da graça que eles compartilhavam. Apesar das circunstâncias, apesar do local, Paulo se preocupa com seus irmãos que estão em Filipos. Irmãos, Paulo escreveu essa carta com 3 propósitos. Primeiro, para expressar a sua gratidão à igreja, como eu já disse, porque a igreja de Filipos enviou Epafrodito como oferta para ele. Segundo motivo, propósito, para relatar o motivo de enviar Epafrodito de volta à cidade de Filipos. Nós vamos ver ao longo das mensagens que Epafrodito levou a oferta, então Paulo agradece na carta, mas Paulo não faz só isso, porque Epafrodito relata o que está acontecendo na igreja de Filipos. Problemas com falso ensino, problemas com divisão, problemas com áreas de maturidade cristã, de comportamento cristão, de falta de humildade, enfim, nós veremos alguns problemas que estão surgindo. Então Epafrodito leva a oferta, mas também relata a Paulo o que está acontecendo na igreja.
Então Paulo manda Epafrodito de volta, com uma carta tratando, exortando, mas cuidando da igreja que ele ama. Terceiro motivo, Paulo escreveu para, como eu disse, para enviar Epafrodito e para exortar a igreja sobre alguns aspectos da vida cristã: a unidade, a humildade, a alegria, os falsos ensinos, resoluções de conflitos e o amor fraternal. São temas que o apóstolo Paulo vai trabalhar em toda a carta. E nós passaremos por estes temas, para que possamos aprender com essa igreja como ser igreja simples como Jesus. Assim como eles foram convidados e convocados, nós também temos esta missão. Irmãos, partimos para o verso 3 agora. À luz desse contexto, dessa introdução que nós demos, nós vamos agora analisar verso a verso, por um motivo. A ideia central dos capítulos 3, do versículos 3 ao 11, a ideia central aqui, o ponto de Paulo é sobre a gratidão e o amor fraternal. Paulo diz que gratidão e amor fraternal devem ser praticados no convívio desta igreja. Nós vamos perceber que a oração de Paulo é uma oração e ações de graças, elas são permeadas por estes dois pontos: gratidão e amor fraternal naquela igreja. Paulo começa a sua carta se identificando a eles e orando por eles. E esta oração é muito importante, porque ela vai preparar todo o terreno para os assuntos que eu disse. Paulo começa a sua carta orando por eles, uma oração escrita. Versos 3 ao 11. Meus irmãos, à luz deste texto, os versos 3 ao 11, eu desejo apresentar aos irmãos nesta noite três aspectos marcantes do relacionamento de Paulo com os filipenses. Vamos olhar para esta oração, vamos olhar para esta ação de graças, como algumas Bíblias estão escritas em cima, para esse ato de ação de graças de Paulo. E vamos localizar aqui três aspectos que são marcantes, que mostram o tamanho do relacionamento de Paulo com estes irmãos em Filipos, com estes irmãos amados do apóstolo. Primeiro aspecto, a gratidão de Paulo. A gratidão de Paulo. Nós vamos ler os versos 3 ao 6 pausadamente para nós irmos e compreendermos o que Paulo quer dizer, o que eu quero dizer por gratidão de Paulo nesta oração ou nesta ação de graça. Paulo ora ao Senhor pela igreja de Filipos e expressa sua gratidão. Por quê? Porque essa igreja estava apoiando o ministério do apóstolo Paulo, mesmo ele preso. E quando nós olhamos para a gratidão de Paulo, dos versos 3 ao 6, eu quero localizar com os irmãos aqui algumas características desse agradecimento de Paulo. Primeira característica: a gratidão traz boas lembranças. Olha o que o verso 3 diz, o começo: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. O apóstolo Paulo, ao se lembrar da igreja em Filipos, ele expressa a sua gratidão a Deus. Quando eles veem a memória do apóstolo Paulo, mesmo preso, à beira da morte, o sentimento que flui do coração de Paulo de gratidão, é porque Paulo lembra deles. Paulo lembra deles. Irmãos, Atos 16, depois você anota aí, pastor, quando Paulo fundou a igreja de Filipenses, Atos capítulo 16, a segunda viagem missionária de Paulo, tá bom? Anota aí. Lá foi quando ele plantou a igreja. Os irmãos lembram das confusões que tiveram lá? Os irmãos lembram que eles foram açoitados porque Paulo expulsou um demônio de uma menina? E foram presos à beira da morte, até que quando estavam cantando e adorando o Senhor, então fez um grande terremoto? Foi lá, na região de Filipos. Por causa da pregação, foram presos, açoitados, ficaram à beira da morte. Mas não só isso. Foi lá que eles conheceram Lídia, grande mulher de Deus. Uma das primeiras convertidas no Novo Testamento.
A mulher que estava à beira do rio, lembram disso? Com outras mulheres, porque não havia sinagoga naquele lugar. Então Paulo prega para ela e para as outras mulheres. Existe uma conversão ali e começa a igreja em Filipos. É um misto de dor e alegria. Foram presos porque expulsaram o demônio de uma menina, mas também pregaram e Lídia se converteu e várias outras mulheres. E então nasceu a igreja de Filipos. Então quais são as lembranças de Paulo? De dor, porque foi preso por causa do evangelho, mas também de alegria, porque nasceu uma igreja naquele lugar. Então a gratidão de Paulo traz boas lembranças por causa a eles. Irmãos, nessa cidade ele foi açoitado e preso, mas o sofrimento em favor do evangelho era honroso para Paulo. Era honroso padecer por causa de Cristo. E Paulo sabia que a igreja de Filipenses estava enfrentando vários perigos, inclusive de desonra por causa do evangelho de Cristo. Então Paulo, ao se lembrar deles, ao expressar gratidão, Paulo os tem na mente um sentimento de gratidão. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Irmãos, as lembranças de Paulo em relação aos irmãos em Filipos não eram de vergonha. Não traziam vergonha a Paulo. Traziam glórias ao Senhor. Paulo estava lembrando dos irmãos em Filipos com o coração grato por aquilo que eles fizeram por ele nesta jornada. Segunda a característica dessa gratidão de Paulo, que é o primeiro ponto. A gratidão leva à intercessão. A gratidão a gratidão traz boas lembranças, e é verdade, não é, irmãos? Mas a gratidão também leva à intercessão. Olha o que o verso 4 diz, queridos. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. A gratidão leva à intercessão. Paulo era muito grato a esta igreja, por isso ele orava em favor dela. Só que a oração de Paulo, tamanha gratidão, não era uma oração comum, mas era uma oração temperada com alegria. Paulo não se envergonhava deles, irmãos. Paulo orava por gratidão, mas orava com alegria. A gratidão levava Paulo a interceder por eles. A intercessão de Paulo por eles era sem cessar, mesmo estando preso. Paulo, mesmo preso, quando se lembrava dos irmãos em Filipos, intercedia por eles. Não é o local que determina nossa oração, mas o coração. Esse homem preso, com todas as circunstâncias adversas, tinha um coração grato por essa igreja, que o amava, que cuidou dele, que mesmo preso, mesmo em situações adversas, Paulo se colocava de joelhos em intercessão por eles. A gratidão de Paulo por essa igreja o levava à intercessão. Deixa eu fazer uma aplicação bem rápida aqui. A melhor forma de expressar a gratidão, grave isso. A melhor forma de expressar a gratidão pela vida de alguém é orando ao Senhor, é orando a Deus por ela. Irmãos, vocês querem expressar gratidão por mim? Me coloquem nas orações de vocês. Entenderam o ponto aqui? Paulo está dizendo? Eu vou expressar minha gratidão por cada um de vocês de várias formas, mas principalmente orando por vocês, intercedendo. Mesmo se estiver preso, independente das circunstâncias. Então, a oração é uma evidência de um coração grato. Quando você ora por alguém, você expressa gratidão a Deus pela vida dela. Terceira característica dessa gratidão de Paulo, queridos. A gratidão pela cooperação deles. Então, a gratidão de Paulo traz boas lembranças. A gratidão de Paulo leva Paulo a interceder por eles. E a gratidão de Paulo é também pela cooperação deles. Olha o que o verso 5 diz. Por causa, lembra? Sempre oro com alegria. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Irmãos,
Paulo expressa a sua gratidão, porque esta igreja era uma cooperadora dele, era uma parceira dele na promoção e divulgação e avanço do evangelho. Mas de que forma que essa igreja cooperava com Paulo? Motivo esse que o levava a orar, a interceder por eles. Como eles cooperavam? De duas formas. Essa igreja aqui ajudou Paulo lá no processo de plantação. Quando Paulo chegou, que começou a igreja, aqueles irmãos dobraram as mangas, inclusive as mulheres, na pregação do evangelho naquele lugar. Então Paulo não estava agradecendo só pelas ofertas. A cooperação aqui não é só financeira, mas é também o quê? Mão de obra. Eles trabalharam na divulgação e na expansão do evangelho, lá em Filipos, quando começaram. Paulo se lembra disso. É como se eles começassem uma igreja aqui, sabe? E aí todo mundo junto, Paulo está lembrando. Lá quando a gente começou, vocês cooperaram com o evangelho. Só que eles cooperaram fisicamente no começo. Mas depois que se tornaram igreja, eles cooperaram financeiramente, como nós veremos nas próximas pregações. Ao enviar Epafrodito, lá no capítulo 4, no final nós vamos ver isso. Então Paulo tinha um coração grato por eles, por esses dois motivos nessa parte. Porque eles caminharam com Paulo no desenvolvimento da igreja, pregando o evangelho. E porque eles também agora, mesmo distantes de Paulo, eles não podem estar juntos, não é? Existe uma prisão. Paulo está em Roma, eles estão em Filipos. Existe uma distância física, mas espiritualmente eles estão unidos ainda. E como que eles demonstram isso a Paulo? Ofertando a vida dele. É como se ele dissesse: Paulo, nós não podemos estar aí contigo, não é? Tu está preso? Mas as nossas ofertas vão chegar até você para que você continue o ministério aí. Isso aqui é impactante, irmão, para nós como igreja. Quando a gente olha para o nosso missionário, não é só vai, Deus abençoe, não, tá? Não existe isso, não. É igual aqui. Vou dar um exemplo da nossa igreja, com permissão e autoridade que nós temos como pastores. É ajudar a nossa irmã Sara aqui, com a mão de obra, não é? Como muitos já fazem, graças a Deus. Mas também ajudar a irmã Denise lá com ofertas. É assim que se faz missões. Isso aqui nos ensina muito sobre como ser uma igreja missionária. Ajudando aqui e enviando ofertas para os nossos missionários de fora. Paulo foi ajudado fisicamente na hora, no dia da plantação da igreja, mas também foi ajudado quando estava distante em missões. Paulo está com o coração grato porque lembra disso. Vocês cooperaram comigo, fisicamente quando nós plantamos a igreja, mas agora financeiramente também. Isso leva Paulo a ter um sentimento de gratidão. Quarta e última característica da gratidão de Paulo aqui nessa primeira parte. A gratidão pela segurança da salvação. Preste bem atenção aqui no verso 6. Olha o que diz o texto. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo, nessa primeira parte, em sua gratidão, lembra-os da segurança da salvação. Paulo defende aqui uma das doutrinas mais importantes da Bíblia. Nós chamamos de perseverança dos santos. Essa doutrina ensina que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la. Ou seja, os crentes não perdem salvação. Porque a salvação é uma obra de Cristo em nós. Ele iniciou agora, mas ele vai completá-la. Se ele não completasse, ele não seria Cristo, Deus divino. Ok? Nada pode fazer com que ele não complete a obra dele em nossa vida. E o texto diz, aquele que começou a boa obra, vai completá-la. Tem uma expressão aqui muito importante. Até o dia de... Irmãos, essa expressão é usada por Paulo em um sentido futuro. Nós chamamos isso de escatológico. Que é o quê? Paulo está olhando para a volta de Jesus. Essa expressão, até o dia de Cristo Jesus, é uma alusão à sua segunda vinda. A salvação começou agora em nossas vidas, amém, irmãos? Nós já somos salvos, amém, irmãos? Mas nós estamos em um processo, não é? E ele vai completar quando? Quando ele voltar, nos der um corpo novo, glorificado igual dele. Ok?
Então, essa expressão de Paulo carrega presente, ele já começou a boa obra, passado e presente, e ele vai completar naquele dia, no dia de Cristo Jesus, ou seja, ele vai completar a obra da salvação na volta de Jesus Cristo. Irmãos, essa expressão estou convencido é riquíssima. Essa expressão aqui no verso 6, estou convencido, é uma expressão na língua grega que representa ênfase, segurança. Ou seja, Paulo não está trabalhando com uma possibilidade do tipo, aquele que começou a boa obra em vocês, talvez, terminará. Entenderam? Não é uma possibilidade. Paulo está afirmando categoricamente que Deus em Cristo Jesus começou uma boa obra em nós e vai completá-la quando Jesus voltar. Essa salvação, irmãos, é a obra exclusiva de Deus. E ele vai completá-la. O que Paulo está dando nessa igreja aqui, irmãos? Paulo está dando a essa igreja segurança em meio à perseguição. Lembram? É uma igreja que tem um contexto que em algum momento vai enfrentar dificuldades, perseguições dentro e fora da igreja. O que Paulo está dizendo para eles é, fiquem seguros, vocês estão seguros na mão de Deus. Entenderam o ponto de Paulo? Vocês estão guardados, seguros. Ele vai completar a obra que ele já começou. Lembram lá em Atos 16, quando eu estive aí com vocês, que eu preguei, vocês se converteram? Ali ele começou a obra. Ele vai completar independente da circunstância. A gratidão de Paulo é expressa nessa primeira parte, nessas 4 características. Termina Paulo sendo grato pela segurança da salvação deles. Irmãos, Romanos 8, 29 diz assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. Porque Deus nos chamou para a salvação. Aqui Romanos 8, 29 diz, para nos conformar à imagem de Cristo. É como se Deus estivesse colocando a imagem de Jesus em você, quando você se converteu, lembra? E Ele está colocando a imagem de Jesus em você, até aquele dia. Quando você e eu, nós seremos semelhantes a Ele. Receberemos um corpo novo, glorificado, tal como dele é. Então a salvação estará completa, a obra da salvação. Paulo é grato por isso. Queridos, a gratidão do apóstolo Paulo nos ensina muito como igreja. Muito. Nós precisamos ser gratos. Entre nós, uns com os outros. Nós precisamos lembrar daqueles que nos ajudaram. Nós precisamos trazer à memória aqueles que nos socorreram. Aqueles que lá no Ceará a gente diz, nos acudiram. Precisamos trazer à memória, o nosso coração deve ter essas memórias, irmãos. E nós devemos expressar essa gratidão por eles, por aqueles que passaram, nos ajudaram, nos socorreram, caminharam conosco, e por aqueles que fazem ainda. Como nós podemos expressar essa gratidão, como Paulo fez? Orando por eles, intercedendo por eles, sendo grato a Deus pela segurança da salvação, pela cooperação. Devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Devemos ter um coração grato com aqueles que nos ajudaram e com aqueles que nos ajudam, é que Paulo está nos ensinando, irmãos. O relacionamento de Paulo com essa igreja é marcado por gratidão, queridos. Porque assim deve ser o relacionamento entre nós como igreja. Marcado por gratidão profunda. Expressa pela oração. Expressa pelo cuidado. Expressa por várias formas possíveis. Que nós possamos ser, irmãos, uma igreja que expressa gratidão. E principalmente, entre nós. Nós devemos ser gratos uns para com os outros. Com aqueles que caminharam conosco e com aqueles que caminham. Que a gratidão que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, brote no meu coração para com vocês. E brote no coração de vocês para comigo e para com os outros. Que esse seja um elemento dessa igreja, irmãos. Que essa igreja seja conhecida, meus irmãos, como uma igreja que tem um coração grato. Vamos correr agora para o segundo aspecto. Versos 7 e 8. O sentimento de Paulo. Primeiro aspecto, a gratidão de Paulo.
Segundo aspecto, o sentimento de Paulo. Irmãos, Paulo tinha um carinho muito grande e um sentimento de afeição por essa igreja. Como nós veremos, diante disso, nós podemos enxergar nos versos 7 e 8, duas maneiras que Paulo expressa agora o seu sentimento. Na primeira parte, Paulo expressou a sua gratidão. Agora Paulo vai expressar o seu sentimento. Versos 7 e 8. Vamos ao verso 7. Primeira maneira que Paulo expressa o seu sentimento, a sua afeição pela essa igreja. Paulo não se esqueceu dos irmãos. Interessante isso. Olha o verso 7, começo ali. É justo que eu assim me sinta a respeito de vocês. Preste atenção agora, irmãos. Uma vez que os tenho em meu coração. Quer nas correntes que me prendem, Paulo está falando do que aqui? Ele está onde? Preso. Os filipenses estão aqui. Quer nas correntes, aí ele diz, quer defendendo e confirmando o evangelho, porque Paulo era um defensor do evangelho, e os filipenses, quando Paulo plantou a igreja lá em Atos, defenderam o evangelho, quer nas correntes, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Paulo carregava esta igreja em seu coração. Isso mostra, meus irmãos, que ele não se esqueceu do apoio que esta igreja deu a ele em sua caminhada ministerial. Isso mostra o relacionamento próximo que Paulo tinha com esta igreja. Irmãos, a igreja estava apoiando Paulo, mesmo quando ele estava preso, diante de muito sofrimento. Eles estavam com Paulo na defesa e confirmação do evangelho em vários momentos ao longo do ministério de Paulo. Quando Paulo teve que defender a sã doutrina, os filipenses estavam lá com ele. Quando Paulo foi preso e açoitado, os filipenses estavam lá com ele. Paulo diz, quer seja preso, quer seja defendendo o evangelho, vocês estão em meu coração. Essa expressão carrega muita afeição, irmãos. Muita afeição. A palavra coração aqui significa o ser íntimo do todo do Paulo. Paulo tinha grande afeição por estes irmãos. A gente começa a imaginar a cabeça de Paulo. Começa a entender o relacionamento dele com essa igreja. Mas não só isso. Segundo lugar aqui. Paulo sente saudade dos irmãos. Quer em correntes, quer defendendo o evangelho. Olha o verso 8. Deus é minha testemunha. Olha, irmãos, essa expressão Deus é minha testemunha, é como se Paulo, em um sentido cultural nosso, é como se ele jurasse, sabe? Quando alguém diz juro por Deus, coloca Deus como testemunha, isso era muito comum, não sei se é feito mais hoje, a molecada acho que não faz muito mais. Inclusive minha mãe dizia, não pode jurar por Deus. Não era meio que, era quase que um pecado assim. Então, Paulo coloca Deus como a testemunha agora do que ele vai afirmar. Entenderam? Ele diz, Deus como minha testemunha, preste atenção. Deus é minha testemunha de como tenho saudades de todos vocês. É um homem que tem grande afeição por aqueles irmãos em Filipos. Estão percebendo o tamanho da profundidade da relação de Paulo com eles? O tamanho do relacionamento, das afeições, é profundo, irmãos. Agora, olha como Paulo qualifica a sua afeição, o seu sentimento, ou melhor, a sua saudade por eles. Olha como Paulo qualifica no final do verso. Com a profunda afeição de Cristo Jesus. Irmãos, Paulo amava esses irmãos de uma forma tão profunda que ele afirma que os ama tal como Cristo ama a igreja. O amor, a saudade de Paulo por eles é tal como a de Cristo pela igreja. O tamanho do amor de Cristo por eles. Percebe? Paulo coloca Deus como a testemunha da saudade dele. E Paulo diz, o meu amor, a minha saudade por vocês é como a afeição de Cristo por vocês. É grande. É grande. Queridos, essa aqui é uma marca também muito importante para nós como igreja. Muito importante, muito importante.
O relacionamento de Paulo com a igreja é marcado por gratidão e por um sentimento profundo. Nós precisamos ser assim também aqui. Todos nós. A começar por mim. Entre nós. Irmãos, eu preciso olhar para vocês, escutem bem isso, e ter a mesma afeição que Paulo tinha pelos filipenses. Vocês precisam olhar para mim e uns para os outros com a mesma afeição que Paulo tinha pelos filipenses. Essa é uma exortação de Paulo muito dura, mas importante para nós como igreja. Nós precisamos nos amar como Paulo amava filipenses. Um amor fraternal, um amor profundo. A afeição de Cristo deve estar no meu coração em relação a vocês. E de vocês, entre nós. E que Deus seja a nossa testemunha. Que Deus do céu seja testemunha que essa igreja tem um amor fraternal uns para com os outros. Independente das circunstâncias. Tal como Paulo tinha com os filipenses. Mas tem o terceiro e último aspecto do relacionamento de Paulo com esses irmãos, queridos. Com os irmãos de Filipos. Versos 9 ao 11. Então, no primeiro aspecto da relação de Paulo com a igreja em Filipenses, nós temos a gratidão, amém? Amém, irmãos? No segundo aspecto da relação de Paulo com a igreja, nós temos o sentimento dele para com os irmãos, amém? E o terceiro aspecto da relação profunda e marcante de Paulo com essa igreja, nesta sua ação de graças, aqui no início de sua carta, é a própria oração de Paulo, o finalzinho. Olha que interessante os versos 9 e 11. Paulo estava preso, irmãos. Já falamos sobre isso. Paulo não conseguia estar pertinho deles como queria. Mas a prisão não o impedia de orar intencionalmente por aqueles irmãos. Queridos, ao orar por essa igreja, como nós veremos no finalzinho agora, Paulo orava fervorosamente para que o povo vivesse. Olha aqui o conteúdo da oração de Paulo. Para que o povo vivesse, aquele povo, aquela igreja, vivesse uma forma, ou vivesse de uma forma que fosse agradável ao Senhor. Paulo orou pela igreja de Filipos, para que eles vivessem em comunidade de uma forma que Deus se agradasse. Que Deus se agradasse. Verso 9. Caminhe comigo. Está voando ali, alguma coisa caiu. Uma garrafa. Que susto, ele, meu Deus. Verso 9. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Paulo destaca nessa parte, nos versos 9 ao 11, 3 alvos da oração dele. Primeiro alvo da oração de Paulo, que o amor entre vocês cresça. Cresça. A oração do apóstolo Paulo em favor da igreja de Filipos é para que eles cresçam em amor fraternal. Eu até anotei aqui, eu vou voltar porque eu preciso. Eu anotei isso aqui, é importante, irmãos, gravem isso. O amor fraternal, que Paulo diz aqui, é o amor experimentado entre irmãos. Mas na Bíblia, o amor fraternal vai além disso, preste atenção. Significa um sentimento de bondade e afeição que vai além dos laços sanguíneos. É forte? Muito forte. O amor que Paulo pede para que essa igreja tenha é um amor que vai além de laços, é um amor tão poderoso quanto o amor de laços sanguíneos. Percebe o tamanho aqui, irmãos, desse amor? Que Paulo deseja que eles cresçam. Não é que estava faltando amor naquela igreja. Nós vamos ver isso em outra pregação. É que Paulo dá ênfase ao tipo de amor que deve transbordar na relação entre eles. É esse amor que vai além ou tão poderoso quanto o amor sanguíneo. Um amor que se
doa pelo outro. Um amor que perde para que o outro ganhe. É este o amor que Paulo pede que cresça naquela igreja. É um mandamento paulino para aquela igreja. Assim como é um mandamento paulino para nós aqui, irmãos. Imagine que Paulo está dizendo para a igreja em São Bento do Sul, a nossa igreja. Esta é a minha oração. Para nós. Está escrevendo. Carta a PIB da Paz, a Igreja Batista da Paz. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais. Percebem o peso disso? Tal como foi para Filipenses, é para nós. Romanos 12:10, Dani. Por gentileza. Romanos 12:10. O mesmo apóstolo Paulo escrevendo à sua igreja, a igreja em Roma. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Paulo está falando conosco, igreja, e ele está apertando o cerco. Fique tranquilo, vai ficar pior. Graças a Deus vai ficar pior. Porque se nós seremos uma igreja como Filipenses. Esse é o nosso objetivo. Imitar a igreja de Filipenses. Não a igreja X, igreja B, igreja A. Mas essa igreja aqui. E Paulo está nos chamando a isso. 1 Pedro 1:22, Dani, por gentileza. 1 Pedro 1:22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, a verdade aqui é o Evangelho, ok? A verdade visando o amor fraternal e sincero. Aí ele aperta mais ainda a gente agora. Amem sinceramente uns aos outros de todo coração. A coisa ficou pior. Ficou pior. Para mim, ficou pior. Porque diz a palavra de Deus, que ela está me ordenando que eu ame a vocês, independente das circunstâncias, boas ou ruins, com todo o meu coração. Essa tem que ser uma marca da nossa igreja. Amar uns aos outros, com amor fraternal e sincero, de todo o nosso coração. O amor que é dito na Bíblia, esse amor fraternal, irmãos, como eu já disse, vai além de um sentimento. É prático. O amor fraternal não é só dito de palavras, mas é provado pelas ações, pelas atitudes. Mas aqui dentro da oração de Paulo, o segundo alvo da oração de Paulo é que os cristãos sejam puros e inculpáveis. Volte comigo ao verso 10 de Filipenses. Olha o que diz o verso 10. Em conhecimento, em toda a percepção. Essa expressão do verso 9 em conhecimento, meus irmãos, eu não falei aqui, vou dar apenas uma breve palavra. Esse em conhecimento tem a ver com a escritura, com o conhecimento da palavra. A ideia de Paulo aqui é que esse amor fraternal, ele vai ser fomentado, trabalhado em nós a partir da palavra de Deus. Quanto mais nós tivermos a palavra de Deus no nosso coração, mais nós conseguiremos desenvolver esse amor fraternal entre nós. Entenderam aqui? Conhecimento de Cristo, conhecimento do Evangelho, conhecimento da palavra. É isso que vai motivar, que vai causar o amor fraternal, o amor sincero, o amor verdadeiro. Mas vamos para o segundo alvo da oração. Para que os cristãos sejam puros e inculpáveis. Verso 10. Diz assim. Para discernirem o que é melhor. A fim é o propósito, com o propósito de serem puros e irrepreensíveis. Até quando? Vocês já aprenderam o que é o dia de Cristo? Até a volta do Senhor. O mandamento paulino dura até quando? Até a volta de Cristo.
sejam puros e inculpáveis. Irmãos, a ideia de Paulo aqui é que se o amor da igreja, esse amor fraternal, se desenvolver, crescer, aumentar, à luz do conhecimento do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus trabalhando no meu coração, no nosso coração, nós, no caso a igreja de Filipos, eles seriam capazes de discernir aquilo que é mais importante para a igreja. Entenderam o ponto de Paulo? Se esse amor que jorra da Escritura, que trabalha em nosso coração, que nos faz amar uns aos outros, esse amor fraternal vai nos dar capacidade de discernir corretamente aquilo que é melhor para a igreja. Sem amor, nós não conseguiremos discernir qual é a vontade de Deus para a igreja. Não conseguiremos. Eu não conseguirei. Nós não conseguiremos. Então, Paulo ordena que a igreja que está enfrentando problemas haja com amor. Esse amor vai habilitá-los a discernir, a conseguir entender as situações e experimentar a vontade de Deus para ela. Mas o amor fraternal precisa crescer entre nós, senão nós não conseguimos. Paulo está falando para eles, cresçam em amor, priorizem isso, e vocês vão conseguir discernir as coisas, compreender as coisas. Mas não só isso, Paulo ora para que o povo venha a ser sincero ou puro na sua maneira de viver. Qual que é a ideia dessa expressão aqui, irmãos? Puros e irrepreensíveis, até o dia de Cristo. Pureza e a questão de ser irrepreensível, Paulo está falando de uma coisa prática. Paulo está falando de um estilo de vida. Entenderam? Sejam puros e irrepreensíveis. Irmãos, a palavra irrepreensível vem daquilo, da raiz, não tem do que se acusar. Entendeu? O que é alguém irrepreensível? Alguém que não tem culpa no cartório, que ninguém pode acusá-lo. Essa palavra aqui é tão interessante que, no mundo de Paulo, da época, as pessoas se reuniam nas praças, certo? E irrepreensível era assim, pegava alguém, botava no meio da praça e ninguém podia acusá-lo de nada. Essa pessoa era alguém irrepreensível. Paulo está dizendo para eles, vocês devem viver dessa forma. Vocês devem ser puros no sentido de santidade, não é? Mas também devem andar corretamente, serem irrepreensíveis. Paulo está falando de uma característica prática, de um estilo de vida prática em nossa comunidade, em nossa igreja. Crentes, vivam dessa forma, com pureza, fujam da imoralidade, fujam da imoralidade, fujam da impureza moral, fujam. E andem corretamente, não tenham do que ser acusados, sejam íntegros na maneira de viver. Ninguém vai poder acusar vocês, nem Roma. Entenderam? Nem Roma. Porque vocês andam em santidade e andam com integridade. Paulo está apelando para o estilo de vida deles. Andem dessa forma. A ideia, meus irmãos, é que o crente aqui deve se afastar da impureza moral. Andar com integridade. São mais ou menos, imagina uma moeda que tem dois lados. E um lado, pureza. E o outro, integridade. As duas coisas estão conectadas. Não tem como ser uma sem a outra. Não tem como. Paulo diz, vivam assim, até quando Cristo voltar, o dia de Cristo. Não é um estilo de vida progressivo que vai parar em algum momento. Não, é contínuo até que ele volte. Paulo ora por isso, ora para que eles estejam preparados para a vinda de Jesus, através de um estilo de vida santo, puro. Esse é o segundo motivo da oração de Paulo, no ponto 3. Mas para terminar esta parte, sobre a oração de Paulo, dos versos 9 ao 11, Paulo também ora para que os cristãos deem frutos. Ok? Ele não só ora para que eles andem em santidade, para que eles tenham um estilo de vida íntegro, para que o amor fraternal se desenvolva, cresça, mas Paulo também ora para que estes irmãos de Filipos, eles deem frutos.
Olha o verso 11, caminhe comigo, meu querido. Irrepreensível até o dia de Cristo, amém? Cheios do fruto da justiça. Aí Paulo diz a fonte do fruto da justiça. De onde vem o fruto da justiça que nós devemos produzir como igreja? De onde? Por meio de Jesus Cristo. É a fonte, é a causa desse fruto de justiça que nós podemos produzir. Para a glória e louvor de Deus. Irmãos, Paulo ora, concluindo a sua ação de graças por estes irmãos, aqui na introdução da carta aos Filipenses. Paulo ora para que os irmãos deem frutos de justiça. Deem frutos. E esses frutos ocorrerão por meio de Jesus, o nosso Senhor. Por quê? Porque nós estamos unidos a Cristo. O apóstolo João disse isso, não é? Que ele é a videira e nós somos os. Tem que dar fruto. Nós estamos conectados à videira que é Cristo. E por estarmos conectados no fruto da justiça que é Cristo, nós devemos produzir obras de justiça. Isso aqui é um alerta para pessoas que acham que podem ser crente e andar de uma forma imoral. É impossível. Aqueles que estão conectados na videira produzem frutos de pureza, de justiça. Paulo fala dos crentes seguros, mas faz um alerta àqueles que não estão andando com dignidade e integridade. Cuidado. Mas Paulo ora. Paulo diz: deem frutos de justiça. Irmãos, os cristãos devem viver para a glória de Deus. Esse é o propósito máximo da nossa vida. O Catecismo Maior de Westminster diz que, por que nós fomos criados? Para conhecer a Deus e gozá-lo para sempre, desejá-lo e amá-lo e anelá-lo para sempre. Este é o fim último do homem, conhecer a Deus e desejá-lo para todo sempre. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Põe para mim, Daniel, por gentileza. Olha o que ele diz. Assim, o apóstolo Paulo, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa. Paulo dá um mandamento para eles. Qual? Façam tudo para a glória de Deus. Isso aqui tem um peso profundo para mim e para você. Ainda mais em contexto de igreja. Percebem o ponto de Paulo? É profundo. Nós não fazemos para nós, para crescermos, para ganharmos, para conquistarmos. Essa não deve ser a motivação. Mas devemos fazer tudo unicamente para a glória de Deus. Paulo mandamenta a igreja em Corinto, Filipos e a nós. Queridos, a oração de Paulo por eles agora no final é uma oração também que fala conosco. Não é? Uma oração para que eles cresçam no amor fraternal. Uma oração para que eles andem em pureza, em um estilo de vida santo, irrepreensível. Ninguém vai poder acusá-los. Nós também não, irmãos. Nesta igreja nós devemos andar de forma pura e santa, para que ninguém possa nos acusar. Ninguém pode olhar para nós, para essa igreja e apontar o dedo e dizer, eles devem isso. Não é? Eles são assim, imorais. Não. O testemunho nosso não pode ser esse. Lá de fora, as pessoas têm que olhar e dizer, essa igreja é pura. Não é perfeita, mas procura andar em pureza. E essa igreja é uma igreja que tem um estilo de vida íntegro em tudo que faz. Desde limpar os banquinhos da igreja, como alguns irmãos fazem, até o administrativo, até as lideranças, até o pastor. É um estilo de vida que Paulo ordena a essa igreja e que ordena a nós também em sua oração. É como se Paulo dissesse, Igreja Batista da Paz, em São Bento do Sul, cresçam no amor fraternal. Sejam puros e irrepreensíveis no seu estilo de vida. E não só isso, deem frutos. Quero caminhar para a conclusão, queridos. Concluímos que a gratidão e o amor fraternal exposto por Paulo nesses versos que nós lemos
devem fazer parte do nosso estilo de vida como igreja. Nós devemos ser uma igreja conhecida pela gratidão e pelo amor fraternal. A gratidão e o amor são os fundamentos que fortalecem a união do povo de Deus. Amar é a marca de um verdadeiro discípulo de Cristo e deve ser dessa igreja também. João 13, 35 e 36 diz assim, me escute, Jesus falando, com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Com esse amor que Paulo falou. Simão lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Enquanto vocês não podem me seguir, seguirão. Jesus está falando do quê? Da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Vocês não poderão me seguir nisso agora. Mas enquanto vocês me seguem, mesmo na história, amem uns aos outros. Então as pessoas ao redor saberão que vocês são os meus discípulos. Até o dia de Cristo Jesus. Paulo só muda a expressão. A ideia mesmo. Paulo era grato, irmãos, pela vida dessa igreja de Filipos. É uma carta muito sensível à questão da amizade, não é? Do carinho, do cuidado, da proteção desse homem, desse apóstolo do Senhor para com os seus em Filipos. Mas é uma carta que também ensina que a igreja de Filipos cuidou de Paulo. Tem um relacionamento mútuo. Eles viviam, Paulo era grato por essa igreja porque eles viviam, ou eles buscavam viver um amor fraternal. Eles cooperavam com o evangelho, lembram? Tanto na mão de obra quanto financeiramente. E eles davam frutos para a glória de Deus. Queridos, nós como igreja aqui, em São Bento do Sul, como igreja batista aqui, será que nós temos sido reconhecidos por causa do amor fraternal entre nós? Será que nós temos sido conhecidos porque cooperamos com o avanço do evangelho nessa cidade? Independente da placa da igreja? Nós cooperamos com o povo de Deus para que o evangelho avance nesse lugar? Será que nós somos conhecidos por isso? Será que nós somos conhecidos porque damos frutos de justiça para a glória de Deus? Se não somos, temos que ser, irmãos. Porque a ordem é paulina, não é minha. É do Espírito de Deus através de Paulo, dizendo para mim e para você, para essa igreja aqui, vivam em amor fraternal, cooperem para o evangelho e deem frutos para a glória de Deus. Esta deve ser a marca dessa igreja em São Bento do Sul. Não é fácil. Não será fácil. Mas é possível. Se Paulo nos manda, é porque Filipenses viveu. E é porque nós também podemos viver à luz de tudo que Paulo mandou. O mesmo Espírito que atuou em Filipenses está aqui conosco hoje. Trabalhando nessa igreja. Para a glória dele. Para nos formar a imagem de Jesus. Queridos, sejamos gratos. Sejamos gratos pela vida de cada um dos nossos irmãos aqui. Ore hoje. Diga, Senhor, obrigado por cada um irmão desta igreja. Mesmo aquele que você tem problemas. Mesmo com aquele que você está magoado. Pode ser até eu. E pode ser eu em relação a você, não é? Sou homem também. Não pode mais. Nós devemos ser gratos uns pelos outros nessa igreja. Segundo, nós devemos agradecer a Deus por causa do convívio, do amor fraternal que pode e deve brotar nessa igreja. É um privilégio pertencer a uma igreja, irmãos. E desfrutar do amor verdadeiro, não é? Do amor fraternal, do convívio dos irmãos, da comunhão, da cooperação. E terceiro e último, louve a Deus. Porque Deus começou a obra de salvação na sua vida, na minha vida, na vida da nossa igreja. E Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos rogar ao nosso Deus? Para que Deus nos ajude, irmãos, nessa tarefa, essas ordens de Paulo, esses mandamentos de Paulo, tão difíceis, eu sei, são difíceis para mim, irmãos. São difíceis para mim. Mas nós precisamos nos curvar diante de Deus e dizer, Senhor, estamos aqui. Nos quebra, não é, Senhor? Nos faz uma igreja assim, Senhor.
tal como Filipenses, para a tua glória, para a tua glória. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a nossa oração é muito simples agora ao final do nosso culto. Nós fomos atingidos pela tua santa palavra, mas ela é uma palavra viva e verdadeira, que vem para nos transformar a imagem de Jesus. E para isso o Senhor vai usar de todos os meios que o Senhor assim quiser. Pai amado, quebranta o nosso coração, os muros em nossos corações, para que sejamos uma igreja como Filipenses, uma igreja que o amor fraternal de Cristo esteja em nosso meio, todo o tempo, apesar de nossas falhas, para que nós andemos em santidade, pureza, integridade, para que nós cooperemos com o avanço do Evangelho, que seja o nosso foco e nosso objetivo. E para que nós, como igreja aqui, possamos dar muitos frutos de justiça para a glória do Teu nome. A começar por mim, Senhor, nos transforma, nos ajuda, nos conduz em unidade, para que esta igreja avance como Filipenses, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém.